Gente, boa tarde a todo o pessoal do grupo, muito boa tarde a todos. Estamos chegando, estamos de volta aqui por esse nosso grupo quântico de mecânica quântica para mais um encontro, para mais um programa. Hoje, vamos começar então falando PVS, pensamentos, vibrações e sentimentos. Esse é um grande postulado da mecânica quântica que traz essa nova onda de informação com a ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, falando dos experimentos, falando das ferramentas da mecânica quântica, falando sobretudo da ressonância harmônica, que é essa ferramenta que nós estamos estudando, tem sido objeto de nossos estudos aqui no dia a dia e também aos domingos, né? Então, nós estamos conversados desse assunto e vamos continuar conversando da ressonância harmônica, que traz a expansão espiritual, que traz a evolução espiritual, a expansão da consciência, a transferência das informações, o desenvolvimento de... Traz, sobretudo, informação sobre como funciona. E a gente tem que entender melhor isso, a gente tem que buscar compreender sobre como funciona o universo. E a gente já reconhece que tudo que existe no universo é feito de átomos, é feito de energia. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. Então, tudo implica nessa coisa do PVS, pensamentos, vibrações e sentimentos. Nós vamos então desdobrando o assunto aqui ao longo desse nosso encontro com a participação de todo mundo. Todo mundo vai participar comigo aqui e vai também dizendo do seu entendimento, da sua opinião, e assim nós vamos conversando. O PVS, pensamentos, vibrações e sentimentos, tudo isto é energia. Essa energia que ainda não foi materializada, ela só está como uma fonte de informação. A ressonância harmônica é uma ferramenta para a evolução espiritual, para a expansão da consciência. E quando tivermos a consciência expandida através da ressonância harmônica, vamos descobrir dons, talentos que ainda não foi manifestado. A ressonância, a mecânica quântica é um conhecimento do renovo, para renovar a nossa bagagem de informações que tínhamos até o momento de agora. Olha só, gente, se alguém quer fazer a identificação das crenças limitantes, vai depender do PVS, vai depender de pensamentos, vibrações e sentimentos. Porque sempre que você acredita em algo negativo, isso vai responder com os sentimentos. Então, se o sentimento que você tem ao acreditar numa determinada coisa, porque tudo que você acredita, todas as crenças, qualquer crença gera um PVS. Toda e qualquer crença gera pensamentos, vibrações e sentimentos. Então, se você acredita em algo negativo, isso vai gerar PVS, vai gerar um pensamento, uma vibração e um sentimento. O mais importante de tudo isso é o sentimento para você identificar uma crença negativa. Se este sentimento traz para você tristeza, traz dúvida, medo,
Então pode jogar fora que é crença negativa. Então, por exemplo, o sujeito pensa na coronavírus e ele, isso gera uma crença. Você acaba acreditando que pode acontecer com você, mas vai depender dos sentimentos produzidos. Se o sentimento é aquele sentimento terrível, negativo, extremamente negativo, então isso é isso é uma crença negativa. Vamos inverter isso, vamos reforçar o protocolo, vamos fazer algo diferente, vamos buscar um pouco mais de informação e aí vibrar numa outra frequência, inverter a polaridade para um sentimento melhor. Esse negócio aí do PVS, pensamento, vibrações e sentimentos, isso aí é novo para mim, mas não é novo no meu modo de entender. Para a gente ver, para a gente sentir a pessoa que está do lado da gente, para a gente sentir algo dentro da gente, para vibrar no PVS, tem que haver a unificação com o todo, nos pensamentos, vibrações e sentimentos. Sentir mesmo, não é aquele sentir falso, não, com a pessoa, não. É sentir a pessoa, sentir a presença da pessoa, que a gente sabe que as vibrações e pensamentos, vibrações e sentimentos ambos caminham em escala para a unificação com o todo. Quando a gente solta o pensamento, vibrando numa energia positiva, é claro que os sentimentos virão, sentimento de amor, não sentimento de mágoa, de ódio, de rancores, mas mudando o posicionamento das crenças limitantes, que a gente saiba identificar muito bem o que é crença limitantes, que eu mencionei no domingo passado. A gente sabendo identificá-las, a gente consegue sim, sem dúvida nenhuma, driblar os preconceitos, os tabus e tudo que é de ruim, a dúvida, o medo, a inveja, os ciúmes, tudo isso, a gente driblando isso aí, a gente passa a vibrar numa energia melhor, em unificação com o todo. Se todos somos um, todos é a mesma coisa, aí é claro que a gente entra em conexão com o todo, dessa forma, unificando-se com o todo e vibrando numa melhor energia, através dos seus pensamentos, através das vibrações e sentimentos. Quando se fala de pensamentos, vibrações e sentimentos, é bastante complicado. Quando a gente fala das vibrações, dos sentimentos, a gente está incluindo assim como um todo as três coisas. Mas, para as coisas andarem, a gente fala muito aqui de preconceito, de tabus, crenças limitantes, principalmente o preconceito. Hoje em dia, o Brasil, uma amiga minha fez uma pesquisa e disse para mim que o Brasil é o país mais preconceituoso que existe. Em termos de raça, etnia, eu sou negra, né? Às vezes um rapaz branco, um homem branco não vai querer namorar comigo. E às vezes a pessoa tem uma deficiência qualquer, às vezes a pessoa só de usar dentadura, é um exemplo que eu estou citando, a pessoa tem preconceito, principalmente os brasileiros, tem muito preconceito com a pessoa negra, com a raça negra. E a gente vê, né? Mesmo aquele jeito carinhoso de falar, a gente nota que existe um preconceito. E o preconceito está aí mesmo. Mas só para a gente driblar isso tudo, só com os conhecimentos que aí estão. Os conhecimentos da mecânica quântica, ressonância harmônica, física quântica, é claro que a gente passa por cima desses sentimentos de medo, sentimentos de preconceitos, sentimentos de dúvida, de tudo que existe, né? Aí a gente vê que só assim mesmo, com os conhecimentos que aí estão, estudando para driblar, tentar pelo menos camuflar os sentimentos que a gente sente
por exemplo, dos preconceitos, dos tabus e de tudo mais que nos cercam. Aí é só estudando mesmo, porque estudando nós conseguiremos driblar essas coisas e pelo menos camuflar essas coisas que fica lá no subconsciente, lá na mente do ser humano, no consciente e inconsciente, para a gente tentar reverter a situação dos tabus, preconceitos, crenças limitantes, medo, dúvida, raiva, ciúmes, inveja e etc. Sei que para chegar ao território tem que estudar muito. Isso acontece quando, para chegar ao território, a gente tem que fazer um discernimento entre território e mapa, que é a chave da evolução das pessoas, mas elas confundem os dois, o mapa e território. O território é o real, né? O mundo é o nosso objetivo. A gente sabe que os mapas são as histórias de acordo com que nossos pais passaram para nós, nossos avós, bisavós. E a alta sociedade, no modo geral, foi passado desde os primórdios do tempo, entre os ricos, menores e grandes, foi passado esse mapa furado. Quem sabe que hoje ele está furado. Ele não é o que prevalece. O que prevalece é o território. Para chegar nesse território, é aquilo que eu falo, tem que haver uma limpeza geral da pessoa. E muitos esconderam da gente, eu não sei qual motivo, muitos esconderam por egoísmo mesmo, que muitos sabiam que muitos iam ficar sabendo de tudo e esconderam a verdade. Não são todos, só aqueles mais poderosos que esconderam a verdade. Hoje, a gente vê que o tanto que essas histórias que nos contaram sobre o mundo, aquilo que colocaram nas nossas cabeças, desde a infância, todo o sistema de crenças transmitido de geração para geração, e que tudo que foi passado, mais de 99%, é que não funciona, sobre o que não é real. É por isso que, às vezes, não temos os resultados satisfatórios. E esses resultados satisfatórios só vêm com a expansão da consciência, estudando para dar expansão à nossa consciência, ao nosso ser consciente e inconsciente, para a gente conseguir, né? Para que tenhamos os resultados que almejam e que às vezes nos impedimentos que causa devido às crenças limitantes para conseguir bens materiais e relacionamentos satisfatórios. Muito bem. A Darlene falou que hoje ela vai ficar acompanhando aqui no grupo, mas apenas como ouvinte sobre a ressonância harmônica. A ressonância harmônica é uma das ferramentas mais importantes da mecânica quântica, porque ela é que faz a expansão da consciência, ela é que traz a evolução espiritual e traz a transferência das informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo, sobre como funciona também os experimentos. Por exemplo, o experimento da dupla fenda. Se a gente quiser entender melhor a ressonância harmônica e toda essa novidade da mecânica quântica, a gente tem que entender um pouco mais sobre a dupla fenda, né, que é o principal experimento da mecânica quântica, é a dupla fenda. Então, foi feito o experimento da dupla fenda usando várias versões, mas eu gosto muito daquela versão que fala de tábua de amparo e anteparo, porque fizeram o experimento e abriram na tábua de amparo a dupla fenda.
e atiraram. Atirou-se coisas físicas. Vamos pensar em bolas de gude, por exemplo, atiradas através da dupla fenda. E aí as marcas, como era de se esperar, ficaram lá no anteparo, em listas verticais, né? São duas listas verticais. Trouxe com o canhão de elétrons, tive de obter o mesmo obtido com as bolas de gude. Isso não aconteceu. O resultado foi muito diferente, completamente diferente, porque o resultado obtido foi de N linhas na vertical, expandindo-se tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então, esse é o experimento da dupla fenda. Quando se colocou o observador, aí sim, aí foi que se obteve o mesmo resultado obtido com as bolas de gude. Através da identificação dessas crenças limitantes que foram geradas pelos sentimentos, pelos pensamentos negativos. Para eliminar e desfazer tudo isso, parte de cada pessoa, a própria pessoa que gerou estes sentimentos negativos, ela tem autonomia para cortar esta onda de informação negativa e mudar todo esse processo. Olha só, gente, o sistema de crenças está carregado. Ele está carregado dessas crenças negativas. A Idalice já reconhece que você pode fazer a limpeza, você tem que fazer a limpeza para se livrar das crenças negativas. Aqui nós estamos buscando o entendimento, nós estamos buscando o entendimento no sentido de como se livrar das crenças negativas. E a gente então começou falando do PVS, pensamentos, vibrações e sentimentos. Vai depender disso. Vai depender porque toda e qualquer crença gera PVS, gera pensamentos, vibrações e sentimentos. Então, para identificar a crença, primeiro tem que identificar essa crença, né? Por exemplo, você pensa lá, mas isso aí quando eu, na infância, quando estava na igreja, falar, não, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, dinheiro não vai para o céu. Então, é uma crença. Você hoje, com a novidade da mecânica quântica, será que você pensa da mesma forma, do mesmo jeito? Que tipo de sentimento que traz uma crença dessas? Então, você conseguiu identificar que aquela crença é negativa. É fácil, simples isso daí, né? Então, tem que jogar fora, tem que jogar na lata do lixo, mas não é pura e simplesmente isso, porque você tem que primeiro substituir, você tem que colocar uma outra crença no lugar, né? Então, nós temos essas duas situações, mas todas estas situações que envolvem essa questão implica em pensamentos, sentimentos e vibrações. Aí você tem que entender e reconhecer como que você vai substituir uma crença dessas, né? Porque essa é fácil, essa é simples, mas tem uma infinidade de outras crenças. O sistema de crenças está carregado. E aos poucos a gente vai conversando e dizendo de como se livrar das crenças mais simples, mais fáceis. E assim vai, até que você consiga se livrar de qualquer crença negativa, consiga identificar qualquer crença negativa para se livrar dela. Mas volta lá. Vamos voltar na dupla fenda.
E a questão é a seguinte: por que que se obteve um resultado tão diferente daquele obtido com as bolas de gude? Por que que isso aconteceu? Gente, isso aconteceu porque no segundo tiro com o canhão de elétrons, o comportamento foi de onda. Os físicos reconheceram isso. Eles entenderam que aquele comportamento de N linhas, deslocando-se tanto para a direita quanto para a esquerda, era um comportamento de onda. Mas por que que então não se obteve o mesmo resultado obtido com as bolas de gude? Bom, à medida que você vai entendendo, você começa a reconhecer que esse experimento com o canhão de elétrons só tem uma explicação. Ele aconteceu na ausência do observador. Note que quando se colocou o observador, porque os físicos já reconheciam aquele comportamento como sendo um comportamento de onda, mas ainda assim puseram o observador, construíram um observador eletrônico e agora atirou-se então novamente com o canhão de elétrons. E só então, agora na presença do observador, só então é que o resultado foi semelhante àquele obtido com as bolas de gude, confirmando então todos os conceitos, todas as novidades que vão chegando com a mecânica quântica, principalmente aquele conceito de que tudo é energia, tudo é onda, tudo é consciência, mas tudo é, sobretudo, onda de energia. E a ressonância harmônica fala da expansão da consciência, fala da evolução espiritual. E quando você olha para o experimento da dupla fenda, você compreende, você depreende, você reconhece a energia que ali está em forma de elétrons, você a reconhece como energia espiritual. Então, é por isso que a ressonância harmônica faz a expansão da consciência e faz a evolução espiritual, transfere as informações para que você possa entender sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. Porque se alguém quer entender o mundo espiritual, tem que entender sobre como funciona o universo. Viu então a diferença de quando se coloca o observador? Porque é o observador em que transforma a energia, é o observador que colapsa a onda de energia. É esse que é o chamado colapso da função de onda, porque o observador, quando se colocou o observador lá no experimento da dupla fenda, ele fez uma diferença enorme, uma diferença imensa, da água para o vinho, porque o observador é que colapsou, né? Porque quando se atirou com as bolas de gude, aquilo ali significa atirar com algo que já está colapsado. Já com o canhão de elétrons significa
energia. Então, a energia ainda não estava colapsada, porque o olho humano não é capaz de vibrar numa frequência tão alta, tão elevada, a ponto de poder observar um elétron. Só mesmo o observador eletrônico é que foi capaz de observar o elétron. E quando isso aconteceu, o elétron se comportou como massa, como partícula, como matéria. Então, a energia, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. Mas o que é mais interessante é que tudo está ligado uma coisa na outra. A lei da atração e manifestação, né? Você atrai pessoas, coisas, situações compatíveis com a nossa vibração. Se estamos na vibração do bem, vamos encontrar só pessoas de bem com a vida, de bem com ela e de bem com o mundo. Se estamos na vibração negativa, vamos encontrar pessoas com lamúria, com lamentações, que está com escassez disso, daquilo, ou criticando o governo X, governo Y. Como você falou anterior, há uns minutos atrás, você usou um exemplo sobre o coronavírus. A pessoa pensar que está com a doença, ela vai sentir o sintoma da doença sem mesmo ter comprovação que está ou não doente. Então, a lei da atração, ela é magnífica. E para isto, tem de ter observador e observar as atitudes, observar os pensamentos e sentimentos. Nós sabemos que aquilo que emanamos para o universo, aquilo que cogitamos no nosso pensamento, é aquilo que recebemos. Se a gente emana indiferença, há de receber indiferença. Se a gente emana ódio, há de receber ódio e energias negativas, lógico. Mas para que o universo atenda às nossas expectativas, tem que dar expansão à consciência, dando expansão à consciência, mudando nossas atitudes, nossos atos, aí tudo funciona melhor. E como a Idalice falou, não adianta reclamar. Reclamar traz mais indiferença, mais escassez, falta daquilo outro, e por aí vai. Aí a vida vira um burburinho de reclamações, e virando um burburinho de reclamações, não conseguimos chegar à expansão da consciência. E dando expansão à consciência, livrando desses paradigmas, a gente consegue ultrapassar e se unificar com o todo e transformar a nossa realidade, a nossa vida, né, numa realidade de virar probabilidade e possibilidades. Coloca na cabeça que está com a doença tal, está com isso, está com aquilo outro, aquilo acaba acontecendo. Como é o caso das doenças, das dores. Às vezes tem uma dor, eu não sou de sentir dor, não. Mas tem pessoas que sentem muitas dores quando vai para o computador, que vai digitar, que vai trabalhar. Outra hora não pode ver, até o próprio patrão que começa a sentir dores. Isso tudo é de acordo com o que emanamos para o universo e atrai coisas negativas. Eu estava observando como funciona o nosso universo, as nossas vidas, quando a gente passa a viver com todo, em fusão com todo. É muito maravilhoso. A gente passa a reverter as negatividades em possibilidades. E revertendo em possibilidades, com certeza sairemos bem, de uma forma assim, benevolente, e o universo passa a ressoar para a gente em harmonia, e tudo vem de acordo com o que a pessoa queira.
Parte boa de todo este conhecimento da mecânica quântica é que não precisamos ter domínio da física nas suas formalidades matemáticas. As nossas atitudes quânticas ocorrem na nossa mente através dos sentimentos, através das vibrações positivas e da nossa interação com o universo. Eles não são bons. Às vezes eu faço uma comparação assim, que a gente não deve se queixar do mundo. O mundo não é mau. Os homens que ainda não conseguiram ser bons. Quer dizer, ser bons é mudar as energias, mudar nossas vibrações, pensamentos, vibrações e sentimentos. Que a gente sabe que aquele que parece mal e impuro pode surgir também uma luz mais sublime. E surgindo uma luz mais sublime, é que há a iluminação. Desde que o ser humano procura se mudar para conseguir ser seres humanos melhores. E essa interação com o universo total de 100%, não dentro das formalidades matemáticas, mas dentro das possibilidades da ressonância harmônica, temos que mudar nossas atitudes com o próximo, com as falsidades, com as mentiras, com o egoísmo da parte do ego. Tem que eliminar. Tem que haver atitudes verdadeiras, não ficar só nas palavras e partir para as ações. Dentro desse conhecimento, tem que haver essa mudança interior para interagir com o universo 100%. Do experimento da dupla fenda, quando há o observador eletrônico, que ele mostra, né? Ele ficou curioso, vou colocar um observador, vamos olhar. E ali deu os resultados diferentes um do outro. Quer dizer que o papel do observador, ele é tudo. E para que haja o papel do observador, é preciso que haja também a interação primeira lá de ser curioso, olhar para ver, e para ver como funcionam as energias, como funciona o universo e como funciona o experimento da dupla fenda. Esse experimento da dupla fenda, ele é a base de tudo. E sem esse experimento da dupla fenda, não tinha como avançarmos da maneira que estamos avançando dentro dos conhecimentos que aí estão. O conhecimento da ressonância harmônica. E dentro desses conhecimentos da ressonância harmônica, a gente consegue a supremacia do mundo espiritual, consegue desenvolver o espiritual, que o principal elo do ser humano é com o mundo espiritual. Tem sim, Fátima. Você tem que entrar em ação, trabalhar, agir, porque as possibilidades quântico-holográficas são colapsadas pela consciência. Mas isso já significa trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que agir, você tem que entrar em ação. A consciência colapsa. A consciência é que reduz a frequência, reduz a velocidade. E, com isso, a possibilidade torna-se uma probabilidade. Já aconteceu aí o colapso. Veja que a possibilidade quântico-holográfica estava numa vibração muito elevada, a mais de 15 trilhões de hertz por segundo. Aconteceu uma redução nessa frequência, por mínima que seja, ela já se torna uma probabilidade. E aí, se você continua colocando ação, energia, força, trabalho, ela vai se reduzindo, ela segue se reduzindo para se transformar, vai se transformando em outras coisas.
outras coisas subatômicas, né? Porque nós estamos falando de coisas subatômicas, que são os elétrons, nêutrons, prótons, quarks. Isso são coisas subatômicas, né? Então, a possibilidade segue se transformando. Se ela for, por exemplo, na direção da espécie humana, ela vai tornar-se, mais tarde, ela vai tornar-se autoconsciente, vai tornar-se um ser humano. E nessa situação, o ser humano já faz escolhas, não é? A consciência faz escolhas. Ela começa a colapsar de acordo com os seus desejos, com os seus gostos e vontades. Então, é por isso que a gente fala que a consciência administra. A mecânica quântica vai dizer que a consciência administra. Ela colapsa as possibilidades quântico-holográficas e as transforma, né? Ela vai colapsando em eventos reais da experiência humana para qualquer coisa que seja, né? Então, aí, digamos que ela colapsa uma determinada possibilidade quântica em evento real da experiência do ego, do mapa, do sistema de crenças. E aí vai entrando tudo que é crença, tudo que é crenças, tanto da melhor quanto da pior. E daí, quando você chega na nova onda de informação da mecânica quântica, aí você diz, nossa, que quantidade de crenças limitantes que vem me atrapalhando já desde muito tempo. Então, digamos assim, desde lá da infância, porque as crenças mais fundamentais do nosso dia a dia, elas são colapsadas lá na infância, até os 7 anos de idade. Então você vai entender que a maioria daquelas crenças, uma quantidade muito grande, 99% ou mais dessas crenças, não passam de crenças limitantes, não passam de verdades ilusórias, aceitas pelos educadores, porque com 7 anos de idade, que tipo de discernimento a pessoa pode ter? Ela vai engolindo tudo como se fosse verdade absoluta. Então, é verdade. Eu estava obrigado pela explanação, pelo esclarecimento. Isso mesmo. A gente, quando é criança, a gente ouve tanta coisa que fica impregnado. Até porque, assim, referindo os preconceitos. Eu, quando era criança, eu ouvia falar na fila da escola, assim, aquelas meninas maiores, os meninos, que preto tem que casar com preto, que branco tem que casar com branco. Isso tudo, para mim, é uma crença limitante. E aquilo vem impregnando. O que acontece? E a pessoa vem fazendo as coisas erradas e quebrando a cabeça devido a essas crenças limitantes. Esse negócio dos preconceitos também, racismo, tudo, etnias, isso tudo aí são crenças limitantes. Querendo ou não, isso limita as pessoas. Que pobre não pode cursar uma faculdade, que preto não tem vez, que é negro, a mesma coisa. Que negro não tem vez, que negro tem que mais que se padecer mesmo. A gente ouvia tantas coisas nas escolas, nossos educadores. Os educadores não passavam isso para a gente, não. Que passava eram os coleguinhas de fila, que sempre tinha aquelas filas para merenda, fila para entrada, para saída e tudo mais. Então aquilo veio impregnando. São tantas crenças limitantes que, se a gente for mencionar, vai muito longe, que fala assim ainda que pobre tinha que casar com pobre, rico casar com rico, e por aí ia, preto com preto, negro com negro, e aí ia aquela diferença, né, que existia, aquela indiferença, na verdade, entre nós lá,
da escola, eu e os meus amigos, amigas. Aí, um dia eu falei assim, será que preto não tem vez? Preto tem vez, sim. Aí, eu ficava assim, brava, nervosa. Aí, mas eu já entendi, assim que começou, 8 anos, 9 anos, 10 anos, normalmente sai do primário, sai da quarta série, né, que hoje fala o ensino fundamental, primeira parte, né, aí é para outro período, mas só que a gente tinha muita limitação com isso. Bom, o experimento da dupla fenda, Fátima, ele vai mostrar o comportamento da energia. Para poder confirmar a ideia da mecânica quântica, para poder confirmar os conceitos ou o conceito da mecânica quântica que fala que tudo é energia, que tudo é onda. Significa dizer que as coisas físicas não existem. É isso que significa o experimento da dupla fenda. Então significa que as coisas físicas não existem se o observador não estiver presente. Veja o que aconteceu lá no experimento da dupla fenda, feito na ausência do observador. Porque quando se atirou com o canhão de elétrons pela primeira vez, o resultado foi diferente daquele resultado obtido com as bolas de gude. Porque bolas de gude é uma coisa que já está colapsada. Ela já foi observada, porque é tamanho grande. Então já observou e atirou-se com as bolas de gude, obtendo aquele resultado de quando se atira coisas físicas. As marcas ficam lá no anteparo. Ao passo que, quando se atirou com o canhão de elétrons, na ausência do observador. Por que na ausência do observador? Porque o olho humano não é capaz de enxergar algo que esteja vibrando numa frequência tão alta, tão elevada, a mais de 15 trilhões de hertz por segundo, como é o caso do elétron. Mas aquele resultado de N linhas, tanto para a direita quanto para a esquerda, já levantou as orelhas dos observadores. E eles, então, já começaram a reconhecer que aquele comportamento era um comportamento de onda. Mas, ainda assim, construíram o observador eletrônico. E aí sim foi que se obteve o mesmo resultado obtido com as bolas de gude. Aí se confirmou o comportamento da energia quando alguém está olhando. Se tiver alguém olhando, a energia é colapsada de acordo com a sua expectativa. Então você quer casa, carro, apartamento, você quer cama, mesa, você quer uma casa, você quer uma parede. Você, antes de tudo, você tem que colapsar aquela possibilidade quântico-holográfica. E aí, à medida que você trabalhar, que colocar ação, à medida que agir, entrar em ação, aquilo vai se concretizar. Isso significa dizer que tudo está disponível para qualquer um, tudo está disponível para mim, para você e para qualquer um em forma de onda. Mas para que aquilo venha a se concretizar, para que aquilo venha a se
materializar na parede, na cama, casa, para que tudo isso venha se concretizar, você tem que sair da zona de conforto, tem que trabalhar, tem que entrar em ação e tem que agir. Esse é o diferencial, essa é a novidade deste novo conceito, desta nova onda de informação da mecânica quântica, que as pessoas em geral têm muita dificuldade, inclusive a gente mesmo, nós que estamos estudando, a gente já começa a dominar isso, começa a entender isso, mas ainda assim tem muita dificuldade. Não é verdade. Quando entra o observador em cena, aí há as diferenças no caso do comportamento de energia, onda, partícula. No primeiro caso lá do anteparo, lá nas franjas, aconteceu das bolinhas de gude que já estavam colapsadas, melhor, focada, feita pela mão do homem, pela mão do observador, e colocou ela lá, ela mandou no feixe de elétrons, elas grudaram lá no anteparo. E no segundo experimento, que já foi com observador eletrônico, que os nossos olhos não alcançam, quando há trilhões e trilhões de hertz em total vibração, nós não conseguimos ver, que é a parte invisível das coisas. Aí houve a diferença que houve lá no anteparo, foi como onda, e aí houve uma diferença sim, que é como a gente está. Vamos ver, eu estou batendo uma bola aqui, com um amigo, uma amiga no cesto lá uma bolinha no campo, vamos falar assim, jogando uma bola, uma peteca, por exemplo. Quando eu paro de observar, que dou as costas, aquele observador que sou eu, já não estou mais observando, aí passa a ser onda. E aí é o que aconteceu lá no segundo resultado do observador, que é o observador eletrônico. E tudo para a gente concretizar nas nossas vidas tem que pôr ação, igual você falou, fé e determinação para as coisas se conseguir. Aí vai ficar reduzida na sua frequência? Vai. Para mim, colocar uma janela, ou fazer uma parede, concretizar aquilo, fazer uma roupa para virar uma realidade de um tecido, acabar se revertendo numa saia, transformando numa saia. Aí já houve o decaimento atômico. No haver o decaimento atômico, já reduziu demais a sua frequência, a sua velocidade. Aí houve a materialização energética, a materialização da matéria. E aí é o que você falou, faz todo sentido. E mais uma vez, e gratidão aí pela explanação, e foi excelente, é isso mesmo. A respeito do experimento da dupla fenda. Eu estava vendo agora há pouco, lá no YouTube, e vi direitinho lá, e como você falou, o resultado foi completamente diferente. E graças a esse experimento que nós estamos aí, né, caminhando para chegar a um denominador X, que é a expansão da consciência e entender como funcionam as leis universais e as energias e átomos, prótons e nêutrons e tudo mais que emana nesse universo nosso aí. Olha, para qualquer coisa se materializar, precisa ter o colapso da função de onda. E o colapso da função de onda ele ocorre o tempo todo. São os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos objetivos, os nossos planejamentos. Este colapso da função de onda é o poder que temos em nossa mente para realizar este fenômeno fantástico, consciente ou inconsciente. Essa realidade
ela é criada na nossa mente. E através dos conceitos da mecânica quântica, hoje sabemos que essa materialização ocorre o tempo todo, mesmo fazendo uma escolha inconsciente ou fazendo uma escolha consciente. O tempo todo nós estamos mandando esta onda para o universo. Boa tarde, pessoal. Desculpa a hora, me enrosquei aqui no trânsito de São Paulo, compromisso que atrasou, mas é assim mesmo, peço licença para participar um pouco. Me veio uma dúvida essa semana, justamente sobre crença limitante, né? Eu estava pensando e acabei chegando numa conclusão, não sei se eu estou certo. Pior que as crenças limitantes que vêm da infância, são talvez as crenças limitantes que as pessoas começam a aceitar elas na idade adulta, na idade mais adulta, no início da adolescência, na adolescência, ou talvez até numa idade mais adulta. E será que essas crenças limitantes que às vezes as pessoas adquirem na fase mais adulta, será que são decorrentes das crenças limitantes que já estão no subconsciente da criança? Que tem aquelas pessoas que se envolvem num relacionamento que não dá certo. 2, 3, 4 relacionamentos, né? Que as pessoas são popularmente chamadas de dedo podre, né? Outro tem exemplo de pessoas, essa semana mesmo eu encontrei com um conhecido e vou comentar porque ele não faz parte do grupo, é uma pessoa distante, não vou citar nome. Ele estava muito chateado que é a 4ª falência que ele entra. É um cara trabalhador, um cara esforçado, um cara animado, mas ele começa o negócio, vai, daqui a pouco para, né? Eu falei para ele sobre crença limitante, ele não entendeu muito, ele não busca muito esses estudos, né? Mas procurei conversar um pouco com ele, mas vi ele muito deprimido, muito cabisbaixo, né? Isso faz parte também das crenças limitantes que a pessoa cria? Ou será que indiretamente ele colapsou de uma forma errada? Porque os 4 negócios que ele teve foi cada um de um segmento, né? Não sei se tem a ver com a conversa de hoje, né? Com o bate-papo de hoje, mas acho que é pertinente, sim. O que nos impede de termos resultados satisfatórios do que almejamos? Você tem pensamentos positivos, você está estudando, trabalhando, vigiando teus pensamentos, vigiando as suas palavras e as coisas positivas não acontecem. Por que isto ocorre? Com certeza, Dalice. O universo não para, ele está inconstantemente em movimentos, em yin e yang. Tipo assim, está o tempo todo colapsando através dos nossos pensamentos. Que o ser humano, se soubesse a capacidade que ele tem de criar e co-criar e colapsar, né, no trabalho de colapsar as ondas, o ser humano não sofria tanto. Aí, o que acontece? Nós somos seres, digamos assim, que somos seres como uma antena. Nós temos a capacidade imensa de colapsar, igual você falou, de sermos nós co-criadores e colapsar a função de ondas, inconsciente ou conscientemente. E aí o tempo todo o universo está trabalhando incessantemente no formato aí de yin e yang, o tempo todo emanando energia, emanando átomos, prótons, nêutrons, quarks, e por aí vai. É uma grande transformação. Vai só se transformando, só se realizando em nós, tudo enquanto é tipo de cocriação e colapso, inconsciente ou inconscientemente. O tempo todo o universo está vibrando. Vibra de um lado, vibra de outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e assim vai.
Bom, Zusa, essas crenças limitantes vêm não só na fase da infância, até os 7 anos de idade, como também de outras crenças abraçadas mais tarde, que o sujeito é convencido de aceitar aquilo, e aí isso tudo reforça o estoque das crenças negativas. Essas limitações todas devido ao campo energético. Nós estamos aqui no campo eletromagnético, às vezes conseguimos alguma coisa, mas não chega assim perto da favorável daquilo que a gente tanto almeja, devido à variação do campo. E também o processo também é lento e aí acontece alguma coisa, não dá como a gente esperava, que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer, devido ao campo também, o campo energético, das variações de yin e yang que proporciona aí nesse universo. E aí, para acontecer o colapso do jeito que a gente queira realizar nossos objetivos, acho que tem que haver uma limpeza, né? E isso aí é gradualmente. Às vezes as coisas não vêm como a gente queira. Elas impedem as nossas conquistas. Porque vem impregnado, mesmo que a gente vigie os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes e ações que são as mesmas coisas, aí a gente acaba carregando essa bagagem ao longo da vida e as coisas não realizam 100%. Tipo assim, eu quero uma casa. Aí, às vezes, eu não consigo ainda colapsar aquela casa. Eu quero aquele sítio tal, eu ainda não consegui. Aí outras coisas vêm conseguindo ao longo do tempo, as duras penas, devido a essas crenças limitantes que a nossa sociedade, educadores, pais, passaram para a gente, e amigos também, que passaram o sistema de crenças limitantes. Zona de conforto, Idalice. Isso tudo acontece por causa da zona de conforto, por causa da falta de ação. Se a pessoa entra em ação e acredita e coloca energia e trabalho, aí o colapso da função de onda acontece então o colapso das possibilidades quântico-holográficas em relação àquilo que é o desejo da pessoa. Mas tem que agir, tem que trabalhar, colocar ação e não duvidar em hipótese alguma, porque a dúvida aborta a probabilidade. As probabilidades vão acontecendo e vão caminhando e vão avançando, e quando a coisa já está pertinho de acontecer, e já a onda de energia já está quase no ponto de se concretizar na matéria, de se materializar, aí a pessoa duvida, e aí volta tudo a ser uma possibilidade, né? Então, esse é o motivo pelo qual a pessoa não consegue, nem sempre consegue o que quer. Então, o motivo principal é zona de conforto. As nossas limitações dentro aqui do universo como um todo, devido, né, às dificuldades que a gente tem, que a gente sabe que esse processo de iluminação é um caminho solitário. Outro fato difícil de ser aceito para a gente, né? Mas a consequência de se tornar um co-criador é trilhar um caminho onde existem poucas pessoas. E, afinal de contas, a gente vê que no topo da pirâmide existe pouca gente. São bem poucos que têm o domínio de riquezas, devido a isso aí, devido ao caminho solitário que a gente tem que percorrer pela vida, individual também, para a gente se iluminar. E aí, desse jeito. E é inevitável, né, por enquanto, né, que
esses parâmetros todos, é inevitável não ter ainda os desacertos por causa ainda da iluminação, que leva um tempo e também tem que ser aceito e bem solitário, que às vezes depende muito do individual de cada um, do eu de cada um de nós. Também que eu estava observando é a nossa zona de conforto, o comodismo, a preguiça, em outras palavras, zona de conforto, para poder melhorar um pouquinho. Essa zona de conforto, nossa, como ela interfere, como ela atrapalha. E muitos às vezes acham, mesmo padecendo, mesmo sofrendo as privações da escassez disso, daquilo outro, muitos acham a zona de conforto uma boa. E eu fico assim, toda hora que eu fico assim, pasma, oca, porque eu sempre tive uma vida assim, batalhadora para seguir nos meus objetivos, e a pessoa se acomoda ali, fica ali, a situação tá boa desse jeito, quer dizer, tanto faz a água correr para cima como para baixo, que não existe, né? A água correr para cima. Aí, aquele ditado. Aí eu tava raciocinando hoje, gente, tem tanta gente que padece dentro de moradias inadequadas, morando na rua, mas está ali naquela zona de conforto ali, achando que tá bom. É isso que segue as pessoas, a zona de conforto, que nos impede, até no nosso meio mesmo, nos impede de conquistar a nossa realidade última das coisas. Oi, Suelita, é verdade. Realmente a zona de conforto, gostei bastante do que o senhor falou. Mas quando a gente, vou só acrescentar, porque isso de praticamente uma autossabotagem, que a gente colapsa e às vezes não dá certo, não consegue atingir o objetivo, além da zona de conforto, para a ressonância harmônica, o primeiro passo é fazer o estudo do manual de instruções, né? Tanto é que o Hélio Couto, ele tem, para a pessoa solicitar ressonância, ele tem um roteiro de viagem lá que a pessoa faz, mentes informadas, o manual de ressonância harmônica, o caminho das palestras, né? O manual de ressonância harmônica, que é o primeiro, ele fala, tem um capítulo até grande, né, sobre obstáculo ao crescimento, fatores que atrasam a evolução e processo, e depois ele vem falando do ego, paradigma, zona de conforto, medo, inveja, autossabotagem, tabus e preconceitos, somatização, e por aí vai, limpar o karma, coisas que todos atrapalham o crescimento, né, que atrapalham talvez até não se conseguir para aquilo que se quer. Catarses, perder, agir, focar, soltar, né? Ajudar. E tem sentimentos aqui, por mais que a gente treine, né? Às vezes é difícil, né, a pessoa eliminar o medo, né? Perdão, né? Ter o sentimento de perdoar. E tudo isso são fatores que acabam atrapalhando, né? Como, vamos dizer, a gente vai tirar uma flecha, acaba não acertando no alvo, que acaba desviando, acaba não tendo o foco certo por conta desses sentimentos que a gente acaba nutrindo durante uma vida, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Isso faz parte do ser humano. Todos precisam trabalhar, mas também eu acredito que seja um grande fator aí que atrapalha aí a evolução. Como funciona o universo e o que podemos fazer para receber esta energia, essas infinitas possibilidades que está o tempo todo sendo ofertada e nós não interagimos com essa energia que está à nossa disposição. Então, resumindo, quando tudo isso não estiver muito bem alinhado, ainda vai se ter bastante erro no caminho, né? A gente ainda sofre alguns erros, né? Não tem um caminho assim evolutivo crescente, onde a pessoa faz, colapsa e já não erra mais, acontece tudo a contento. Acontece alguns acidentes de percurso, ao meu modo de ver. De conforto, autossabotagem, nossa, como tem atrapalhado a vida de muitos, não só nós estamos chegando ao conhecimento agora,
como as outras pessoas que têm atrapalhado, né, a vida da gente também. Mas com os conhecimentos que aí estão, a gente vai cada dia aperfeiçoando. Perfeição, nós sabemos que não temos. Erramos, somos falhos sim, mas nunca é tarde para recomeçar. Ter uma nova vida, uma nova visão de mundo, de como encarar a vida e conquistar, né, o espaço aí no universo, ser uma pessoa consciente e positiva. Nunca que é tarde. Mesmo que a pessoa sendo de pouca ou muita instrução, ou velho, novo, jovem, nunca é tarde para recomeçar, para se transformar a probabilidade numa possibilidade, desde que abramos as mentes, abramos a porta e para novas conquistas, para uma nova visão de mundo e só desse jeito saberemos como funcionam as leis universais e como o universo pode trabalhar ao nosso favor. Bom, é meu humilde ponto de vista. O que é o efeito sombra que o professor Hélio Couto, a Valéria Campos e um monte de estudiosos da mecânica e física quântica falam? Bom, Idalice, de acordo com a mecânica quântica, à luz da mecânica quântica, a gente tem, antes de tudo, que entender e reconhecer que tudo que existe no universo é feito de átomos. E aí, tudo isso tem um campo, é o campo eletromagnético, é aquilo que a gente está sempre falando e conversando aqui, dos dois lados. De um lado é a informação e do outro lado é a energia. Então, esse campo, ele é também um portador de informação, não só das informações próprias do campo, mas também aquelas outras informações que vão sendo agregadas através da própria pessoa, porque a pessoa é um campo. Esse campo, ele tem informações, ele é portador de informações e você vai agregando mais. Como você chegou aqui na mecânica quântica, gostou, achou interessante, então você agregou mais informação na sua bagagem, no seu campo. Essa informação agregada é que vai fazer a diferença, é que vai fazer com que você, então, compreenda mais de perto toda esta novidade da mecânica quântica sobre como funciona o universo, para você entender como que funciona o universo, para entender cada vez mais. Pois é, Zusa, a gente chama de erro, a gente já acostumou com isso, então a gente chama de erro, né? Aconteceu alguns erros, alguns desacertos, mas com a mecânica quântica, à luz da mecânica quântica, a gente começa a entender, começa a reconhecer e que não é nada de erro, é apenas fruto da escolha de cada um, né? Mas o que a gente não tem é a gente não tem o poder de co-criar conscientemente, né? Então isso é uma coisa que a gente ainda não domina bem, porque quando a gente dominar bem essa coisa de co-criar conscientemente, a gente vai escolher e de modo tal que a cocriação só virá de maneira positiva, só virá de acordo com o que você deseja. Mas isso é que está um pouco longe ainda, porque a gente tem dificuldade de fazer a cocriação consciente. Como o Elton falou,
complementando o que o Zusa disse, tá tudo no balaio, autossabotagem, zona de conforto, são muitas coisas. No fundo, forma um balaio. E que balaio difícil para poder se manejar. Só mesmo com muito estudo, limpeza. Aí eu chego até a falar assim, é um balaio de gato, a qual nós envolvemos aqui dentro dessa bagagem toda, desse balaio. E é desse jeito, gente, só estudando mesmo. Deu até graça quando o Eto falou que o balaio vem tudo na bagagem. E é mesmo, é uma dura bagagem que a gente vem trazendo ao longo dos tempos, nesse sistema que impregnou aí de tal forma que estamos caminhando para uma limpeza profunda do nosso ser, para sermos seres humanos melhores, mais equilibrados e mais aproximados do espiritual. Bom, Idelice, o efeito sombra tem a ver com o não entendimento da cocriação. Quando a pessoa entende que a cocriação só pode ser para o bem, é porque ela está na sombra. Ela sofre do efeito sombra, porque, na realidade, a cocriação é um fenômeno que acontece para todo mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Você cria a sua própria realidade. E enquanto a pessoa não entende isso, enquanto ela não entende que ela cria a própria realidade a partir da onda, ela está na sombra. Então é o efeito sombra que está acontecendo e aos poucos tudo vai clareando. À medida que a pessoa começa a entender, começa a expandir a consciência, aí o efeito sombra vai desaparecendo. Falando de cocriação, a consciência cria a realidade. Mudando a consciência, mudamos também a realidade. E aí não é necessário um ato físico ou, no meu modo de entender, não há ato físico e é preciso só mudar a visão de mundo. Que mudando a consciência, mudamos a nossa realidade. E nenhum ato físico é preciso. Só é preciso mudar a visão de mundo. Bom, Fátima, em termos de mecânica quântica, as mudanças têm que acontecer primeiro do ponto de vista interno. Então, primeiro internamente. Então, as pessoas às vezes querem resultados, mas querem resultados externos, mas não entende que para se obter resultados externos, primeiro é necessário que haja a mudança interna. Então, é só assim que a gente vai obter resultados com a mecânica quântica, que está falando das leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações de acordo com as suas vibrações, de acordo com seus pensamentos, vibrações e sentimentos.